Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com Marcos Sampaio. Ele é o diretor de Políticas Culturais da Fundação Municipal de Ação Cultural aqui no município de Maceió. No bloco anterior eu falava que a gente ia comentar um pouco aqui sobre reativação. É reativação mesmo que a gente pode dizer do Conselho de Cultura Municipal? Com certeza, é reativação. Pelo levantamento que nós realizamos na Fundação, o último conselho veio a se reunir em 2007. 2007? 6 anos assim, sem o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura. E o Conselho Municipal, ele sempre foi um conselho de notáveis, vamos dizer assim, né? Pessoas que realmente têm a sua contribuição na questão cultural, isso é inegável, mas que não tinham nenhuma vinculação com os movimentos, com o que a gente podia chamar de movimentos sociais da cultura, né? Com essa nova composição cultural que esse novo quadro cultural que se estabelece em Maceió, dos grupos, dos coletivos, das ações nos bairros e também de artistas que individualmente realizam o seu trabalho. Qual o papel, de fato, que deve desenvolver um conselho como esse? Pois é, o Conselho Municipal de Cultura, que nós vamos fazer uma alteração até no nome, ele vai passar a se chamar Conselho Municipal de Políticas Culturais. E não é uma mudança simplesmente de nome. Eu diria a você que é uma mudança de conceito. Primeiro, por quê? Porque hoje nós temos no Brasil algo chamado Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, o governo federal entendeu que podia se dar para a cultura um tratamento do ponto de vista teórico e de organização federativa semelhante ao que nós temos em outras áreas, né? Então você tem o SUS, por exemplo, cujos os problemas do SUS estão relacionados à gestão de recursos, enfim. Mas o SUS ele estabelece lá o que cabe a cada órgão federativo. Então o governo federal tem o seu papel, o Estado tem o seu papel, o município tem o seu papel. No Sistema Nacional de Cultura, de certa forma, também isso é aplicado. Ou seja, qual é o papel que cabe ao governo federal nas políticas culturais? Qual o papel que cabe aos estados e aos municípios? No caso do município, nós, para participarmos desse sistema, nós aderimos ao Sistema Nacional de Cultura, nós temos que ter 3 elementos formalizados. 4, na verdade. O primeiro é que tem um órgão de cultura próprio, autônomo dentro do município, com estrutura funcionando. Nesse caso, nós já temos em Maceió, que é a Fundação. E aquilo que a gente vem chamar de CPF da Cultura, que é o Conselho, o Plano Municipal e o Fundo de Cultura. No caso do Conselho, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, a nossa proposta é de que ele seja um conselho representativo dos segmentos culturais e artísticos. Mas ele vai só aconselhar ou em determinado momento vai deliberar? Ele é um conselho que delibera, mas do ponto de vista propositivo, ou seja, ele não é impositivo à gestão municipal de que tenha que realizar. Eu diria que é um órgão auxiliar que trabalha no sentido de propor e acompanhar a execução das políticas públicas. Mas a nossa ideia é de um conselho vivo, de um conselho pulsante, né? Para isso, nós propomos um conselho paritário, metade de representação dos segmentos artísticos e culturais e metade do poder público. Então, nós vamos ter um diálogo estabelecido entre aqueles que fazem a cultura, os fazedores, os agentes sociais da cultura e o poder público que pode vir a apoiar essas iniciativas. Então, é um espaço para o diálogo, para a reflexão, mas também propositivo, que proponha políticas e ações culturais. Tanto é que o Plano Municipal de Cultura, ele passa por uma discussão dentro do Conselho. A nossa proposta nessa formulação é que ele extrapole o Conselho. O Conselho vai ser onde a gente vai dar a formatação final, mas a discussão nós vamos abrir a toda a sociedade, tanto ao segmento cultural, como às comunidades, enfim, a toda a sociedade, para que participe nessa formulação. O Plano Municipal de Cultura. Então, você vai ter o Conselho que formula o plano e uma reformulação que nós pretendemos fazer no Fundo Municipal de Cultura, na política de incentivo. Pois é, mudando... o que acontece? É comum as pessoas ouvirem. Se perguntar, todo mundo conhece. Lei Rouanet. Isso. Agora, o que fazer com ela já é outra discussão. Olha, hoje tem no Congresso uma nova proposta de alteração na Lei Rouanet e o que nós estamos propondo no município replica um pouco essa mudança.
O que aconteceu com a Lei Rouanet, rapidamente? Ela foi criada no momento, enfim, de um governo, um momento histórico em que a linha que se definia é de que tirar cada vez mais o Estado do papel de indutor da economia ou de políticas públicas nessa área. Então a ideia era uma lei que, de certa forma, colocou na iniciativa privada o papel de definir o que iria incentivar ou apoiar em termos de ação cultural. O que aconteceu? Essa lei ela se tornou extremamente concentradora, 88, alguns falam até mais do que isso, do percentual dessa lei. Ela acabou sendo aplicada no Rio e São Paulo, e várias pessoas do Rio e São Paulo, não foi no Rio e São Paulo, foi numa rua de São Paulo, que é a Avenida Paulista, e numa rua do Rio de Janeiro, que é a Vieira Souto, onde se concentra os grandes produtores, os grandes artistas. Nada contra esses artistas, eles estavam no papel dele de buscar o apoio, o patrocínio. A questão é de que esses artistas, esses produtores, por terem um maior nome, maiores possibilidades de mídia, é o que atraía as empresas a incentivarem. Então, se você tinha lá um recurso para incentivar, ganhar incentivo fiscal, abater do teu imposto de renda, bem, as grandes empresas elas resolviam apostar em espetáculos, shows, eventos que davam maior visibilidade, que ganhavam mídia, porque os seus participantes eram pessoas mais conhecidas. Imagine isso que também, na questão municipal, aquelas produções, aqueles produtores que já têm um maior acesso a esses recursos, com uma lei de incentivo nesses moldes, ela vai acabar obtendo a maior parte desses recursos para esses eventos. Enquanto que produtores que atuam nos bairros, nas regiões mais periféricas, vão encontrar mais dificuldade. Eu só dou um exemplo, e me permita ele, o Rogério Dias, porque é uma pessoa que faz um trabalho excepcional na área cultural. Ele atua, existe um projeto dele chamado Quintal Cultural, ali na região de Bom Parto, Cambona, que faz um trabalho excepcional. O Rogério, diante de um projeto embaixo do braço, ele com certeza vai ter mais dificuldade em chegar às grandes empresas que venham apoiar esses projetos. E como fazer? A lei, o projeto para Maceió modifica isso? Modifica. De que maneira? A nossa intenção é de que essa parte relativa ao incentivo, ela não deixa de existir, mas ela vai ser um percentual menor. O nosso interesse é que as empresas venham e incentivem através do fundo, ou seja, se uma grande empresa que paga ISS e IPTU, porque são os dois impostos municipais, ela deseja pegar parte desse recurso e obter isenção fiscal e aplicar na cultura, ela vai e injeta esse recurso dentro do fundo, certo? O fundo vai ter um comitê gestor, com a participação também do Conselho Municipal de Política Pública, daí Política Cultural, daí esse conselho havia propor o uso desse recurso, esse comitê gestor, olha, nós temos para esse ano 1 milhão, um exemplo hipotético, 1 milhão em isenção fiscal, que vai ser colocado desse fundo. Esse comitê, a partir das políticas públicas definidas pelo Conselho de Políticas, vai definir onde esses recursos vão ser utilizados. Então, olha, nós vamos esse ano investir no apoio a esses grupos culturais da periferia. Vamos criar um projeto que atenda a esses grupos. Então, vamos carrear esses recursos para apoiar esses grupos, para que eles cresçam, se desenvolvam, ganhem sustentabilidade, atuem junto à comunidade, porque isso vai trazer maiores benefícios em todos os sentidos. Ou seja, esses grupos ele tem um aspecto simbólico da cultura, de trabalhar os elementos da nossa construção de identidade, da nossa questão cultural, né? Mas ele tem um elemento também de cidadania, porque ele promove o acesso das pessoas a eventos, a espaços culturais que não existiam antes. Tem um elemento um aspecto que econômico. Você falou e fantástico, espaços culturais, espaços que eu quero falar sobre a apresentação cultural. Espaços físicos. As nossas praças têm de absolutamente tudo. Vendedores de carro, nós temos sem terra, com terra, sem teto, com teto. E esses espaços que outrora já foram utilizados para apresentação, por exemplo, dos folguedos populares, já não existem mais, ou pelo menos existem, estão degradados. Existe alguma política do governo federal associada ao próprio município, junto, quem sabe, à juventude viva, de modo que a gente possa criar espaços para essas apresentações, onde eles existem, onde eles se originaram? Exato. Com relação às praças públicas, as praças do modelo que nós conhecemos, praças arborizadas, enfim, existe de competência de outro setor da prefeitura que tem projetos. Por exemplo, nós tivemos
conhecimento da Secretaria de Planejamento, tem projetos para todas as praças de Maceió, inclusive dando um encaminhamento, um potencial que pode ser a via explorado por essas praças. Então, praças com foco, né, enfim. Mas no que diz respeito à apresentação Na questão cultural, existe projeto de praças onde nós teríamos esse espaço, mas existe um projeto que ganhou o nome de praça pelo governo federal, em função da ideia da praça como local de encontro, mas que é um modelo diferenciado da praça que nós normalmente conhecemos. Na verdade, são centros culturais. Tanto é que, com a entrada da Marta Suplicy como ministra, esse projeto está mudando de nome, ele está deixando de ser o PEC, que seria a Praça de Esporte e Cultura, para se tornar em centros, os CELS, como a gente chama, Centro de Esporte e Cultura. Então, o que é que compete à praça? O que é que vai conter essas praças? E nós já temos 2 já garantidas com recursos para Maceió. Acho que nos próximos dias está se definindo os terrenos. Nos próximos dias ou meses vai se abrir a licitação. Uma no Frei Damião, ali na região ali do Benedito Bentes, e outra no Santa Lúcia, ali próximo ao Aeroclube. Está se vendo um terceiro já, que tem recurso já destinado. Está se estudando alguns locais onde vai se instalar. O que é que contém? Eles têm espaço para o esporte, como o nome já diz, quadra, escolinha de esportes para atender a comunidade. Ele vai ter um espaço para cinema, teatro. Cinema? Coisa boa. Exato, para atender a população. Ele vai ter espaço também para assistência social, vai ter uma área também destinada. E espaços para apresentações, para ensaios dos grupos, por exemplo, nesses locais. O nosso tempo está se encerrando. No início do ano, a Orla de Maceió recebeu alguns tablados, alguns espaços para apresentação de foguetes. Isso deve se repetir ainda? Sim, com certeza. Foi um evento chamado Giro dos Foguetos. Aquilo que nós falamos, o evento ele tem que ser a culminância de um projeto cultural, mas há uma demanda por eventos que nós também temos que atender. Então, foram 5 tablados instalados na Praia da Pajuçara, dos 7 Coqueiros ao Alagoinhas, com 10 grupos de foguetes populares se revezando. Esse mesmo projeto nós vamos fazer agora dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, no centro da cidade. Entre a Praça da Assembleia até a Deodoro, 5 palcos com esses grupos circulando por eles e a população tendo contato e visualizando esses grupos numa homenagem que nós vamos fazer ao Dia da Mulher. Todo mundo tem responsabilidade social, né? Levar esses grupos para dentro dos hotéis, que já não tem mais baixa temporada. Estão sempre super ocupados. Café da manhã em Maceió, com o sol que está, a praia que nós temos e um coco de roda. Era tudo de bom. A gente já começa o dia muito bem, não é isso? Com certeza, é verdade. Marcos, muito Ótima obrigado. Ideia. Muito obrigado mesmo por sua participação aqui. Obrigado a vocês. Olha, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira, claro, contando com você. Até lá!